E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sei que a gente está em reta final, muito perto para acontecer a prova do Enem. E quem ainda não começou a estudar redação, se acalme, que ainda tem jeito, certo? Por mais que o tempo esteja bem pouquinho, mas ainda dá para você conseguir o teu 900 mais. Esse é o nosso primeiro vídeo de intensivo para redação do Enem e hoje a gente vai falar aqui sobre um modelo pronto que vai ser muito útil na tua prova. Não vou só colocar o modelo aqui para ti, eu vou explicar como é que você vai ajustar a introdução, desenvolvimento 1, número 2 e a conclusão. Então anota tudo no teu caderno. Fica muito atento a essas dicas que eu vou passando aqui para você, porque tu realmente vai utilizar ela lá no dia da tua prova quando o fiscal entregar a folha para você. Então, não esquece de deixar aqui um curtir, um comentário do que tu quer sobre a redação do Enem, que eu vou continuar trazendo nos próximos dias. Bora lá! Então, vamos começar. Esse é o nosso parágrafo de introdução, o modelo dele, para tu ter uma inspiração. Lembrando, modelo é inspiração, não é para você copiar e colar como se a gente quisesse padronizar a tua escrita. Isso não funciona porque a gente fica muito ansioso para decorar certinho cada linha. Então, só pegue por base, utilize o repertório, os conectivos, que já está tudo arrumado, mas tente realmente botar aqui a sua linha de raciocínio nessa escrita. Então, vamos analisar aqui essa introdução comigo. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura os direitos e o bem-estar da população. Então, é um repertório super tranquilo de levar para o Enem, porque o Enem gosta de cobrar problemas que estão dentro ali de educação, de tecnologia, de meio ambiente, de cultura, questão social. Então, são temáticas que, querendo ou não, tá ali dentro da Constituição e a gente consegue resgatar para o tema. Então, acaba que é um repertório super útil de utilizar. Então, fizemos a nossa primeira parte, agora vem aqui comigo. Entretanto, quando se observa o tema do Enem, verifica-se que esse preceito constitucional, que a gente escreveu lá nas primeiras linhas, é constatado e não desejavelmente na prática, porque tem muita lei na Constituição que, quando vai olhar a realidade, ele não está sendo aplicado como deveria. Então, é basicamente esse o nosso posicionamento sobre o tema. Inclusive, a gente chama isso de tese, mas nem precisa se preocupar com esse nome. É só entender que é o posicionamento mostrando o tema do Enem. Agora, a gente só precisa dizer quais são os causadores do problema desse tema. Já deixei aqui duas sugestões que servem demais para você. Primeiro deles, dessa forma, essa realidade se deve à base educacional lacunar. Lacuna é algo que precisa ser melhorado, levado mais conhecimento, é uma brecha. E o outro e a injustiça social. Se todo o tema do Enem é um problema, então é um tipo de injustiça. Então, esses são os nossos dois argumentos, ou seja, os causadores do problema do tema do Enem. Encerramos a nossa introdução, é bem direta, bem simples. Você pode achar que ela está grande aqui, mas é porque ela está no cantinho da folha. Em média, a gente escreve 5 a 7 linhas. Então, é uma base aqui para você ter, tá? Vamos analisar como é que a gente falou dessa questão da educação aqui no desenvolvimento 1. Sob esse viés, o conectivo já está todo amarrado, então você já pode se inspirar. É necessário atentar para a impunidade presente na questão da mínima educação acerca do nosso tema do Enem, com sinônimos para não ficar tão copia e cola. Para explicitar essa situação, ou seja, vamos exemplificar a máxima do educador Paulo Freire de que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda cabe perfeitamente, pois essa lacuna educacional é vista no... Aí você vai justificar o porquê dessa educação pouca, na verdade, a respeito do teu tema ser uma problemática. O que está acontecendo? O que precisava ser feito para isso não estar acontecendo? Então, você vai justificar. Aí sim a tua argumentação vai ficar bem organizada dentro do parágrafo. Gosto muito também de exemplificar 2 ou 3 consequências desse problema do meu argumento no tema, que aí amarra muito melhor e a tua competência 3 ganha bastante ponto. Aí você vem, desse modo tem-se como consequência, aí você vai citar os problemas do teu tema. O que é inadmissível, só um reforço de posicionamento para o corretor não ficar assim, ele poderia ter melhorado esse posicionamento dele, entrado mais aqui na redação e dizer qual é a situação problemática, como ele reage diante disso. É óbvio que no Enem a gente nunca usa primeira pessoa. Eu acho que a educação é um problema, eu acho que o governo é o culpado. Não, você vai dizer, é evidente que o governo é negligente em relação a essa temática, porque aí você justifica, tá? Nunca primeira pessoa. Já no desenvolvimento número 2, a gente fala de injustiça social, nosso argumento 2. Então, vem aqui. Além disso, vale destacar também
a negligência visível nessa situação de injustiça social. Para tanto, o exposto por Martin Luther King, a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar, contextualiza bem a situação, já que aí você vai justificar o porquê disso dentro do teu tema, nunca largue o tema da redação do Enem, exemplificando o que vai acontecer lá na frente, contextualiza com 2 ou 3 exemplos aqui também, tá? Logo, é incoerente e inaceitável que essa situação ainda ocorra no país. Pronto, um desenvolvimento bem organizado, estruturado, sem nenhuma falha. E para tu fechar com chave de ouro, amarra a tua conclusão resolvendo o problema que tem no desenvolvimento 1 e que tem no desenvolvimento 2. Então fica assim: depreende-se, portanto, que o tema do Enem persiste no Brasil e precisa ser minimizado. Sendo assim, faz-se necessário que, como a gente falou no desenvolvimento 1 sobre a lacuna educacional, então o teu agente já pode ser a escola, já deixei aqui, ó. Promova, bote aqui qual é a ação que essa escola vai fazer, uma palestra, um seminário, um debate, por meio de, aí você coloca o modo, se quiser detalhar, pode fazer aqui, não tem problema, mas caso contrário, você pode detalhar no agente, na ação, no modo, na finalidade, tá? Aí vem assim, nesse sentido, o intuito de tal medida deve ser, coloca aqui o objetivo. Ademais, ou seja, vamos acrescentar a solução do problema do desenvolvimento 2. Para contemplar a questão da injustiça social, que é o nosso argumento 2, o nosso agente deve realizar tal ação, mediante, você coloca o modo, quiser detalhar aqui pode, se não detalhando os outros elementos, com o fito de põe a finalidade. Lembrando, na conclusão, você tem 2 propostas. Se uma tem 5 elementos e a outra tem 4, você ganha 200, não vai ser prejudicado. Se uma tem 5 elementos e a outra tem 3, você ganha 200, não vai ser prejudicado. Agora, se tu faz as 2 propostas com 4 elementos, você tira 160. 4 elementos e 3, 160. Então, tu sempre ganha ponto pelo que tu fez mais. Eu sugiro que você tente fazer 5 elementos. Caso não dê, pelo menos 5, 4, 5, 3, certo? Mas se esforce ao máximo para fazer 5. Beleza? Então, pessoal, esse é o nosso modelo pronto de redação para o Enem. Espero que vocês tenham gostado muito e anotado no caderno. Não esquece de tirar o print aqui dessa aula e postar nas suas redes sociais para estimular os teus colegas a estudarem também nessa reta final e não deixar essa oportunidade do Enem passar. Até o nosso próximo vídeo.